Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mistério, a cola invisível que segura literalmente o nosso universo. É isso mesmo, uma força que constrói tudo à nossa volta, molécula a molécula. Alguma vez se pensou nisto a fundo, desde uma simples gota d'água até ao nosso próprio ADN, a coisa que nos define? Tudo está ligado por uma força que nem sequer vemos, e essa força tem um nome: ligação química. Prontos para descobrir como tudo isto funciona? Então, vamos a isso. Para perceber estas ligações, temos de nos colocar na pele, ou melhor, na nuvem de eletrões de um átomo. E qual é a grande ambição de um átomo? O que é que ele procura acima de tudo? A resposta é estabilidade. É só isso que eles querem, um estado de equilíbrio perfeito. É que é assim, a grande maioria dos átomos na tabela periódica são um bocado instáveis ou reativos. Estão sempre à procura de se ligar a alguma coisa. Os únicos que já estão, na boa, nesse estado zen de estabilidade, são os gases nobres. Pensem neles como os miúdos mais populares da tabela periódica. Porquê? Porque a camada de eletrons mais externa deles já está cheia. Eles não precisam de mais nada, estão satisfeitos. E é aqui que entra a regra de ouro da química, a chamada regra do octeto. Basicamente, os átomos fazem praticamente tudo para conseguir ter aqueles 8 eletrões mágicos na sua camada externa e assim imitar os gases nobres. Isto é o motor que está por trás de quase todas as reações químicas do universo. Ok, então, como é que um átomo consegue essa estabilidade? Qual é a primeira estratégia? Bem, uma delas é uma transferência total de poder. É como uma doação dramática de eletrões. É isto que chamamos ligação iónica. E o processo é super simples, na verdade. Temos um átomo de metal que tem ali uns eletrões a mais e ele doa-os, generosamente. Do outro lado temos um átomo de ametal que precisa mesmo desses eletrões e ele aceita-os de bom grado. O que é que acontece? O metal fica com carga positiva, o ametal fica com carga negativa e, já se sabe, os opostos atraem-se. Ficam ligados por uma poderosa força eletrostática. E atenção, esta atração não é uma coisinha fraca não, é uma força brutal, super forte, que cria estruturas muito organizadas e rígidas. O nome técnico é rede cristalina. O exemplo clássico que toda a gente conhece, um cristal de sal. Aquela forma cúbica perfeitinha e a dureza dele vem tudo desta organização impecável de íons. Isto não é só teoria de laboratório, está mesmo no nosso dia-a-dia. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é o exemplo número 1, mas também encontramos isto no fluoreto de lítio, que é fundamental para as baterias dos nossos telemóveis e portáteis, ou até no sulfato de cálcio, o material do gesso que se usa quando se parte um osso. Ligações iónicas em todo o lado. Muito bem, essa foi a primeira solução. Mas e se nenhum dos átomos quiser doar eletrões? E se ambos precisarem de eletrões para ficarem estáveis? O que é que acontece? Bem, aí entra em jogo uma solução muito mais cooperativa. Em vez de doar, eles partilham. É isso mesmo, não há transferência. Em vez disso, dois átomos, normalmente dois metais, fazem um acordo. Eles concordam em partilhar um ou mais pares de eletrões. E ao fazerem isso, é como se ambos sentissem que têm a camada externa completa. É um acordo vantajoso para os dois que cumpre a regra do octeto. Esta frase resume na perfeição a essência de uma ligação covalente. É o exemplo perfeito de trabalho em equipa a nível atômico. Ninguém domina, ninguém manda. Pelo contrário, colaboram para o bem comum, para a estabilidade mútua. E o resultado desta colaboração é uma unidade estável a que chamamos molécula. E se as ligações iónicas já são importantes, as covalentes são, a base de tudo. São absolutamente essenciais para a vida. Ponto. A água, H2O, o que seria da vida sem ela, é toda feita de ligações covalentes. O gás metano que usamos para cozinhar, a glicose que dá energia às nossas células, tudo isto existe graças a esta partilha de eletrões. É simples, sem partilha não haveria vida. Ok, até agora o cenário parece muito arrumadinho, não é? Temos duas equipas, a equipa que doa eletrões, a iónica, e a equipa que partilha, a covalente. Mas e se a história não for assim tão a preto e branco?
Como em quase tudo na ciência, a realidade é um bocadinho mais complexa e, francamente, muito mais interessante. Então vamos só rever. De um lado, as ligações iónicas, transferência de eletrões, metal com metal, e o resultado são cristais superfortes. Do outro, as ligações covalentes, partilha de eletrões, a metal com a metal, e o resultado são moléculas. Parece tudo muito bem separado, certo? Mas e se a partilha não for assim tão igualitária? Esta é a pergunta que muda tudo. Pensem num jogo do cabo de guerra. Se as duas equipas tiverem exatamente a mesma força, a corda fica ali no meio. É uma partilha justa. Mas, e se uma das equipas for muito, mas muito mais forte? O que é que acontece à corda? Ela vai ficar muito mais perto da equipa mais forte, certo? Com os elétrons é a mesma coisa. E é aqui que entra um conceito fundamental, a eletronegatividade. O que é isto? É basicamente uma medida de quão ganancioso um átomo é. Ou seja, a força com que ele puxa os eletrões para o seu lado numa ligação. Há átomos que são super gananciosos, como o flúor ou o oxigênio. Puxam com uma força incrível. Outros, nem tanto. E isto leva-nos à verdadeira revelação. É que a ligação química não é uma escolha entre A ou B. Não é iónica ou covalente. É um espectro contínuo. Numa ponta do espectro temos a partilha perfeitamente igual, a ligação covalente pura. Na outra ponta, a transferência total, a ligação iónica. Mas a verdade é que a esmagadora maioria das ligações químicas vive algures ali no meio. Vamos ver exemplos concretos para perceber isto. No metano, a diferença de força é pequena. A partilha é bastante justa. É uma ligação maioritariamente covalente, lá numa ponta do espectro. Na água a história é outra. O oxigênio é muito mais forte, mais ganancioso, e puxa os eletrões para perto dele. Isto cria uma ligação covalente polar, já mais para o meio do espectro. E depois temos o sal. Aí a diferença de força é tão gigante que o cloro praticamente arranca o eletrão ao sódio. É uma ligação maioritariamente iónica, lá na outra ponta. Ok, mas no fim de contas, por que é que este drama todo de átomos a doar, partilhar e a puxar eletrões para lá e para cá importa? Bem, importa porque as consequências disto definem literalmente todo o mundo material à nossa volta. A ideia-chave é esta. O sítio exato onde uma ligação cai naquele espectro vai determinar tudo sobre a substância. Vai determinar se é um sólido super duro como um diamante, se é um líquido como a água ou se é um gás. Vai controlar se derrete a temperaturas altas ou baixas, se dissolve em água, tudo. Todas as propriedades dos materiais vêm destas interações atômicas. Então, para fechar, vamos resumir as ideias principais. Primeiro, os átomos querem estabilidade e, para isso, seguem a regra do octeto. Segundo, as ligações iónicas são uma transferência de eletrões. Terceiro, as ligações covalentes são uma partilha. E quarto, e talvez o mais importante, não é uma escolha, é um espectro. E é a eletronegatividade que manda, que decide onde cada ligação se vai encaixar. E para terminar, ficou uma reflexão. A única diferença entre o grafite mole de um lápis e o diamante, o material mais duro que conhecemos, é apenas a forma como os mesmos átomos de carbono se ligam uns aos outros. Pensem nisto. Se uma pequena mudança nesta cola invisível pode criar coisas tão diferentes, o que nos espera no futuro à medida que aprendemos a manipular estas ligações. As possibilidades são verdadeiramente infinitas. Ligação iônica explicada por gatinhos. Este é o gato metálico. Ele possui um elétron na camada de valência. Mas esse elétron não deixa ele ficar estável. Ele tenta se livrar do elétron sozinho, mas não consegue. Gato metálico não sabe mais o que fazer. Gatinho não metálico aparece. Gatinho não metálico possui 7 elétrons e precisa de só mais um para ficar estável. Gato metálico tem uma ideia. Gato metálico dá o elétron pro gatinho não metálico. Os dois gatinhos ficam felizes e estáveis. Mas algo ficou diferente. Gato metálico ficou positivo e gatinho não metálico ficou negativo. Positivo e negativo se atraem e agora gatinhos ficam juntinhos.
As ligações covalentes são como parcerias perfeitas entre átomos. Diferente das ligações iônicas, onde a transferência de elétrons, aqui os átomos compartilham elétrons para alcançar estabilidade. Um exemplo clássico é a molécula de água, H2O. Cada átomo de hidrogênio precisa de um elétron para se estabilizar, enquanto o oxigênio precisa de 2. Eles compartilham esses elétrons, formando uma ligação covalente que mantém a molécula unida. Esse tipo de ligação é super comum em compostos orgânicos, como proteínas e carboidratos, que são essenciais para a vida. Além disso, ligações covalentes criam materiais fortes, como o diamante, onde os átomos de carbono estão ligados covalentemente em uma estrutura incrivelmente resistente. As ligações covalentes mostram que, às vezes, compartilhar é o caminho para criar coisas incríveis, desde a água que bebemos até as bases da vida.